Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Rose de Freitas. E o nosso tema é a elaboração do orçamento de 2016, que acontece num momento crítico que o Brasil atravessa, tanto de crise econômica quanto de crise política. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Infelizmente, com uma atribuição tão séria dessa, a sua agenda é tão concorrida. A última vez que gravamos, o orçamento estava chegando aqui. Né? E agora nós já estamos numa... Agora que eu vi que o tempo passou. Porque trabalhando tanto, né? É verdade. Ontem, por exemplo, aconteceu na Comissão de Assuntos Econômicos um debate sobre possibilidades para o Brasil sair da crise, ouvindo coordenadores do movimento Brasil Eficiente. E a senhora honrou a comissão com a sua visita. E no momento em que a questão era como está relacionada a elaboração do orçamento do nosso país, o rumo para a gente sair, projetos que levem, alavanquem novamente o nosso desenvolvimento, né, senadora? Questão de ajuste fiscal, por exemplo, que o Congresso ainda está enfrentando, executivo e parlamentares conversando sobre o assunto, no meio até de uma reforma ministerial. Como é que ajuste fiscal se casa com o orçamento? Onde é que esses dois temas se esbarram para quem está em casa poder entender melhor essa questão? Na verdade, primeiro saudar a todos, dizer o prazer de estar aqui novamente. Primeiro dizer assim, a peça orçamentária cuida do orçamento do país inteiro, em todas as áreas. Ele veio um orçamento deficitário, mas um pouquinho antes veio um orçamento que tinha superávit de 0,7. Então, a realidade do choque quando veio a LOA, nós estamos falando da LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, e da LOA, que é Lei de Orçamento Anual. A LDO antecede a Lei de Orçamento Anual. É isso. Tudo isso faz parte do orçamento anual. Ainda tem o plano plurianual, que é o plano que você organiza para efetivamente cumprir os 4 anos em cima das metas e prioridades que eles estão. Bom, nesse quadro, você precisa ter visibilidade de tudo que está colocado ali, se tudo se confere com a realidade. É evidente que num quadro de crise, eu já poderia ter votado a LDO, mas nós não estamos votando porque nós estamos esperando quais são os passos definitivos que o governo vai dar no corte de gastos, né? Vamos dizer, evitar despesas não é cortar, evitar os gastos com muita clareza para saber em que patamar nós estaremos, e os gastos, cortar. Falar assim diretamente, precisa cortar, o governo precisa cortar todas as suas despesas supérfluas, os gastos supérfluos, os programas supérfluos, gastar dinheiro desordenadamente, porque se você está em crise e faz isso, imagina eu dentro da minha casa, não tenho quase dinheiro nenhum, preciso fazer a compra do mês, preciso pagar as dívidas, como é que eu faço? Eu vou comprar uma roupa nova na loja, eu vou comprar um carro novo? Não pode. Agora o governo tem que se enquadrar dentro da sua realidade. E nós também. Nós que estamos com a peça orçamentária, cada decisão que o governo se prontifica a fazer, como, por exemplo, nós só pagaremos a Minha Casa Minha Vida e não lançaremos programa novo, tá certo? Mas, em consequência disso, o governo diz assim, aqueles que não conseguirem pagar suas casas, vamos retomá-la. Está errado. Está errado. Quem não consegue, com 2 salários ou 1 salário, pagar a sua casa, é porque o tamanho da crise o prejudica. Esse é o lado ineficiente do governo e que provoca uma convulsão social. O lado eficiente do governo é procurar uma receita que possa repor esse fundo, esse buraco aí de 30 bilhões e meio, né? Cortar as despesas, realmente cortar os gastos supérfluos, de verdade, não é fazer de contas, até hoje não cortou. Até hoje não cortou. É uma resistência grande. E eu sei que eles estão preparando, eu acredito, quero dizer antes de mais nada, com todas as observações que eu estou fazendo, acredito que nós vamos sair dessa crise, viu? O Brasil tem uma base bem solidificada da sua economia e é um país que se sustenta com seus próprios valores políticos, né? Que é uma democracia firme
e valores materiais, que é um país que produz desde a agricultura ao minério, numa escala absolutamente admirável, né? Então, eu quero dizer, em relação ao orçamento, que eu estou observando, né? Hoje, inclusive, nós tivemos com o ministro Levi, observando quais as atitudes que o governo vai tomar para saber em que incide nas peças que eu falei, da LDO e da LOA, as medidas que o governo vai adotar. Porque, senão, eu vou escrever uma coisa, eles vão fazer outra, e depois, na hora de votar, nós vamos faltar com a verdade à população. Que é um fato que a senhora faz questão de deixar muito claro que não há nenhuma intenção do Congresso produzir a tal peça de ficção que foi tradição, vamos dizer assim, né? Todo mundo tinha essa fala em relação ao orçamento que era produzido pelo Congresso. O orçamento sempre vinha superavitário, ele chegava sempre mostrando uma inflação menor do que era, mostrando uma arrecadação menor até do que era, porque aí interessava esconder os números. Dessa vez, ainda que esse choque, né, tenha sido forte assim, nas nossas costas, esse choque de mostrar todo mundo fala, o Brasil perdeu a nota de investimento, foi rebaixado porque apresentou o orçamento deficitário. Então, ele deveria mentir para conservar a sua nota. Essas coisas não se sustentam. Na economia, você tem que somar 2 e 2 são 4, se for diminuir 1, são 3, e é assim que se faz economia num país como o nosso. Pode ter sido, diz que foi um erro estratégico. Eu acho que o choque, tanto do orçamento deficitário quanto do rebaixamento do Brasil, mostrou que está tudo errado, e não é de agora. Está errado de muitos anos, essa previdência do tamanho que está. É incrível as coisas que vão, o gasto excessivo, o tamanho do orçamento para manter esse governo, o tanto de estatais e ministérios desnecessários. Então, as coisas não estão funcionando bem. Senadora, agora cria mais força esse debate da lei de controle orçamentário, né? Graças a Deus. O que a senhora acha? Fala aqui para a gente. Vai ser um ganho dessa crise que nós estamos passando? Porque, na verdade, alguns programas até foram criados, como o PAC, em que a presidente tinha autonomia, né? O PAC era aprovado, ela tinha autonomia para suplementar a hora que ela quisesse, não suplementar, não prosseguir com o programa. O que acontece em relação a isso é assim, a execução orçamentária ela tem que ser fiscalizada, porque o que está escrito ali é para ser cumprido. Se o governo não tem recursos para atingir aquelas metas, diga, nós não vamos escrevê-la, não vamos envolver o destino do cidadão, não vamos envolver o destino dos estados, dos municípios, prevendo que poderemos colocar uma estrada onde nunca ela irá. Então, daqui para frente, é a mesma coisa que eu falei do orçamento eficiente, do orçamento transparente. Daqui para frente tem que ser assim. Temos que ter a fiscalização de tudo que se gasta no orçamento da União. E colocou ali, tem que cumprir. Tem que executar. E essa lei de controle orçamentário, ela fiscalizaria na União, estados e municípios? Tem que fiscalizar na União. Na União. Isso outra parte, aí tem o Tribunal de Contas local, né, que vai acompanhar o estado e o município. Então, quem cumpre essa lei de controle orçamentário é o TCU? Não, ele não cumpre, né? O papel dele é fiscalizador. Na verdade, o TCU é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Mas se nós teremos um organismo fiscalizador, né, que vai acompanhar a execução orçamentária, é bom saber que esse órgão auxiliar, que é o TCU, tem o papel também de fiscalizar junto e nos oferecer os dados necessários para que a gente possa cobrar e até fazer uma auditoria, porque não se aplicou tal recurso, porque não se cumpriu tal cronograma e porque tal obra não foi executada. Ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos, quando o coordenador do Movimento Brasil Eficiente comparou, se o Brasil fosse uma empresa, os senadores seriam os conselheiros, que numa hora de crise como a que vivemos, têm a obrigação de entrar em ação. Esse vai ser outro legado dessa crise? Será que os senadores vão estar mais proativos no acompanhamento, na sugestão de rumos, na criação de possibilidades? Porque muito desse papel é do executivo, né, senadora? Eu vou dizer assim, que a grande moral dessa história toda
é que ninguém mais pode fazer de conta no Brasil. Né? Se fosse uma empresa, já estaria falida, né? Portas fechadas. Mas nós estamos tratando do destino da população brasileira. Portanto, é importante a gente lembrar, sem sombra de dúvida, que daqui para frente as casas terão responsabilidade. Aqueles gastos todos que se aprovava demagogicamente no plenário, até que fosse injusto, mas se não tem a receita, como você aprova uma lei que vai colocar mais obrigações orçamentárias ali quando não tem dinheiro, né? A grande moral é essa, o Brasil tem que consertar. O Brasil precisa de uma gestão clara e responsável, tá certo? E nós, do parlamento, temos que fazer o mesmo papel. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Agradeço a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumenta e que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV pelo 0800 61 2211, uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outros nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.